Oração comunicando-se com Deus pergunta: Deus pode ouvir orações e pedidos? Se ele pode ouvir e é o meu Criador, então ele deve ser capaz de se comunicar comigo. Por que não é? Resposta: Deus reside no mais profundo silêncio do nosso coração. Deus não está em algum lugar lá fora, separado de nós. Não nos sentirmos conectados a Deus significa que estamos desconectados da nossa essência mais íntima. Essa é a fonte da vida. Ter uma relação com Deus não é como esperar o telefone tocar para falar com Ele, ela. Envolve comungar com a paz e o amor no âmago do nosso ser. Quando está ouvindo a partir deste nível, você está ouvindo a voz de Deus, e não é possível haver falha na comunicação. Karma e Oração pergunta: gosto de orar bastante, mas às vezes me pergunto se estou sendo míope em minhas orações. Tenho pedido para minha tia se recuperar de um câncer de pâncreas, mas ela não está melhorando. Então penso que, se for questão de karma ou for seu destino ir agora, eu não deveria interferir. O que você acha? Resposta: a oração oferecida sem qualquer expectativa será a mais eficaz no alinhamento entre você e a vontade de Deus. É muito natural querer que sua tia recupere a saúde, mas quando rezar, apenas peça que lhe seja dado o que quer que ela precise para sua evolução. Você pode não saber exatamente o que será isso, mas se sua intenção for para as maiores e melhores necessidades espirituais, pode ter certeza de que sua influência afetuosa ajudará. A resposta de Deus para a oração pergunta: algumas obras de temática espiritual sugerem que Deus às vezes diz não em resposta a um pedido de oração. É uma afirmação justa, ou pode ser que às vezes não oremos de modo eficaz, deixar acontecer, desapego ao resultado etc., e por isso não obtemos resposta. Resposta: toda oração sempre vai ter resposta, pois é assim que o universo está configurado. A eficácia da oração depende do quanto a nossa consciência e o nosso amor são expansivos enquanto rezamos. Se nossa consciência não é muito calma ou expandida, a resposta à nossa oração não será tão profunda quanto se rezarmos a partir do silêncio do gap, espaço vazio entre os pensamentos. Quando somos capazes de manter a oração com amor no silêncio do gap, nosso desejo torna-se o desejo da natureza, e se manifestará. Isso significa que deixamos de lado a necessidade de um resultado predeterminado e nos rendemos a qualquer resultado que seja o maior e melhor para todos. O gap é um estado de amor perfeito, potencialidade e poder, assim como um lugar de desapego, silêncio e entrega. Para quem rezar pergunta: uma vez que tudo é um e Deus é tudo, quando rezamos, devemos rezar para Deus ou para nós mesmos? Ou para ambos? Mesmo que não exista essa coisa de ambos. Deus é tudo e tudo é um. Sinto falta de humildade quando rezo para mim mesmo. Resposta: quando rezamos, estamos assumindo uma relação e uma interação entre nós mesmos como um sujeito, e o foco de nossas orações como objeto. Portanto, é natural que oremos a Deus, e não a nós mesmos. A realidade da unidade com Deus e toda a criação que existe no âmago do nosso ser não compromete o valor das relações defendidas dentro dessa totalidade, ou unidade. Quem está ouvindo? Pergunta: cheguei à conclusão de que sou parte do que chamamos de Deus, não uma parte, como em um ser individual ou parte individual, mas parte de Deus. Estou certo de que a identidade final do que chamamos de nosso ser mais elevado é Deus, e que todos nós compartilhamos essa unicidade. Portanto, na realidade não somos seres individuais, mas compartilhamos a mente única de Deus, ou algo assim. As palavras tornam tudo tão pequeno e limitado. É tão óbvio agora como as palavras são apenas ferramentas e não descrevem com precisão coisa ou experiência alguma. Assim, quando rezo por mim mesmo e pelos outros, embora eu saiba que não existe eu mesmo e outros, quem está ouvindo e respondendo à minha oração? O fato de eu ser parte da mente infinita de Deus faz com que eu realmente interaja com a totalidade que é Deus? Ou a totalidade que é Deus ouve a minha oração individualmente? Sinto que estou realmente encontrando um caminho para compreender isso pela primeira vez na vida. Resposta: tal como a questão de saber se Deus é pessoal ou impessoal,
a questão da existência individual ou universal é confundida pela abordagem ocidental que limita a questão em termos de ser um ou outro. Na verdade, a resposta é que Deus é ambos. Se você concebe aquele que responde suas orações como a totalidade de Deus ou como sua perspectiva sobre essa totalidade de Deus, não importa. Há inúmeras outras maneiras de compreender essa realidade que ouve nossas orações, e a experiência dessa realidade é grande o suficiente para incluir todas essas compreensões. Satanás e Orações pergunta: rezei em 4 ocasiões diferentes tendo em vista uma preocupação minha. Busquei e orei desesperadamente pela verdade de Deus com relação à minha vida. Obtive as respostas quando precisei delas, no dia certo, e de tal forma que eu saberia. Incluí em minha última oração relativa a esse assunto, muito mais tarde, talvez meses depois, um apelo para que Deus fizesse o favor de confirmar que as respostas eram dele. Recebi a resposta: sim. Aqui está um exemplo. Orei e pedi a Deus outro carro, com marca e cor. E o obtive. Exatamente o que eu pedi. Será que foi Satanás que fez isso? Digo, por que alguém vai orar se vai se perguntar se as respostas são de Satanás ou não? Para mim parece que o medo está em toda parte, em vez da fé em Deus e no universo. Minha pergunta é a seguinte: Deus permitiria que Satanás, que eu não acredito existir, respondesse às nossas orações? Uma entidade chamada Satanás viria e responderia às orações exatamente com o que pedimos? É uma enganação. Que tipo de Deus seria esse? Ele é um Deus que trairia nossa confiança e fé nele? Minha percepção é de que, se clamarmos a Ele, Ele responderá. Se meus próprios filhos clamassem a mim pela verdade ou por ajuda, eu não enviaria uma entidade do mal, sem o conhecimento dos meus filhos, para responder ou ajudá-los, algo ou alguém que sei que os enganaria. Pergunto isso porque, como as respostas às minhas orações a Deus não se alinham com as minhas circunstâncias, minha irmã acha que elas vieram de Satanás. Resposta: não estou certo do que você quer dizer quando diz, as respostas às minhas orações não se alinham com as minhas circunstâncias, portanto, não posso dizer por que sua irmã acha que Satanás as respondeu. No entanto, acho que é importante não complicar muito as coisas. Se você rezou a Deus e obteve uma resposta, e depois rezou para ele para confirmar que havia sido ele mesmo e obteve um sim, essa é uma confirmação tão clara quanto se poderia esperar. Não existe uma regra especial que diz que se você obtiver exatamente o que deseja, pode estar envolvido com Satanás. Não transforme esse resultado positivo em uma desculpa para se sentir mal. Desfrute do carro e não se preocupe com o que sua irmã pensa. Se Satanás de fato tivesse a capacidade de interceder em nome de Deus em quaisquer orações, e depois falar por Deus a qualquer hora que desejasse, como alguém poderia esperar conhecer Deus? Como o Buda disse, duvide de tudo e, em seguida, duvide da dúvida. Devoção ao professor pergunta: fiquei me perguntando se você poderia esclarecer minhas dúvidas sobre as diferenças, se é que existem, entre a minha compreensão de oração e de devoção. Estou lendo sobre os santos védicos, e sinto que gostaria de devotar, de alguma forma, algo de mim ou ações para o Guru Dev. Gostaria de saber se essa é uma boa prática espiritual. Entendo que os discípulos desses santos desempenham diariamente o puja e os honram em pensamentos e ações, mas será que para um chefe de família comum isso é apropriado? A oração é benéfica para Deus, para santos, ou para ambos? Resposta: na Índia, é costume qualquer pessoa que tiver vontade fazer o puja para seu professor. Não se trata de uma prática reservada aos santos ou renunciantes. Qualquer pessoa de qualquer idade que saiba como fazer o puja é bem-vinda. É uma questão de coração, e não obrigação, portanto deixe seus sentimentos guiá-lo. Não tenho como dizer se a oração é benéfica para Deus ou não, mas é valiosa para aquele que ora. Orações e campos morfogenéticos pergunta: recordo-me de ler sobre sua prática de visitar locais sagrados sempre que viaja, e também me recordo de ler sobre os campos morfogenéticos nesses locais e como eles podem ajudar a explicar, ou pelo menos contextualizar, curas milagrosas e assim por diante. Gostaria de saber se você acha que pode haver um fenômeno semelhante associado à verbalização de orações antigas.
Quero dizer, você acha que existe algum tipo análogo de efeito quântico cumulativo quando as mesmas vibrações entram na atmosfera repetidamente, por exemplo, ao recitar o Pai Nosso ou a Ave Maria ou uma passagem querida dos Upanishads? Se os campos morfogenéticos têm validade, não pareceria possível que houvesse algum tipo de efeito quântico cumulativo das mesmas orações antigas sendo verbalizadas e vibradas na atmosfera, repetidamente, em vez de simplesmente conversar com Deus ou com seu mais profundo eu, com quaisquer palavras que se escolha, que não tenham vibrações acumuladas. Resposta: mantras e orações tradicionais representam uma tecnologia avançada de consciência por meio da qual criamos um campo morfogenético que facilita a manifestação das nossas intenções. Você está certo ao dizer que esse é um uso mais eficaz da inteligência da natureza para manifestar desejos do que apenas conversar com nosso ser interior. O efeito cumulativo de todos aqueles que usaram a mesma oração realmente tem um impacto. No entanto, mais importante do que isso é até que ponto as frequências do valor do som do mantra entram em ressonância com aqueles impulsos criativos primordiais da nossa consciência e o quanto podemos apreciar esses impulsos no silêncio da nossa consciência. Manifestar intenção a partir do gap pergunta: estou relendo seu livro As 7 Leis Espirituais do Sucesso e estou confuso sobre como tornar o desejo e a intenção claros ao entrar no gap, o espaço silencioso entre os pensamentos no qual meu verdadeiro eu pode ser encontrado. Quando medito, tento não ter nenhum pensamento ou conversa interior em andamento. Tento ficar em silêncio. Quando rezo, é claro, falo com Deus, agradeço e expresso as minhas necessidades. Porém, quando medito, tenho dificuldade de pedir seja o que for ou expressar necessidades sem perturbar o silêncio interior. O que estou fazendo de errado? É óbvio que está faltando alguma coisa. Resposta: você está certo ao dizer que manifestar intenções a partir do gap não é meditação nem oração. A maneira mais simples de apresentar a intenção no gap é já estar em um estado meditativo após o período de meditação. Em silêncio, você introduz a intenção sem esforço e depois a deixa de lado, e retoma a consciência de autorreferência. Depois de um pequeno intervalo, você pode repetir gentilmente as intenções e deixá-las voltar ao gap mais uma vez. Pode continuar o processo pelos poucos minutos que reservou para essa prática. Encontrando seus talentos pergunta: preciso de ajuda para fazer uma lista dos meus talentos especiais. Não tenho certeza se eu já os descobri ou se realmente são os meus verdadeiros talentos. Você tem alguma sugestão de como facilmente descobrir os meus talentos de fato? Resposta: para descobrir quais são as suas capacidades especiais, você pode meditar e depois, em silêncio, perguntar ao seu eu mais elevado: qual a melhor forma em que posso ser útil? Ouça com o coração o que surge nesse silêncio e procure reconhecer o que ouvir. Não julgue ou rejeite a resposta como impraticável ou trivial ou grandiosa, apenas a escute e aceite. Muitas vezes, as pessoas que me dizem estar com dificuldade para descobrir o que fazer da vida não têm dificuldade para obter a informação, só têm problema em aceitá-la. Permita que a mente se acomode de volta na quietude e repita a pergunta. Mais uma vez, ouça e aceite. Faça isso por cerca de 5 minutos. Pode ser que chegue sempre à mesma resposta, ou pode acabar com uma lista de talentos diferentes. Não importa, ambas estão corretas. Você não tem que fazer disso um exercício para determinar qual talento especial o torna diferente de qualquer outra pessoa na face da Terra ou para descobrir qual é o seu grande propósito na vida. Basta saber qual a melhor maneira de ser útil neste momento.